Bom dia, paz do Senhor. Nessa manhã nós estamos aqui para mais uma escola bíblica e nós vamos começar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa manhã. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar na tua casa, para te honrar, para te bendizer e também aprender a tua palavra. Nós queremos pedir a ti, Pai, nesta manhã, perdão pelas nossas falhas, porque somos homens que falhamos diante de ti. E eu venho te pedir que nesta manhã, Pai, o teu Espírito Santo possa falar com o teu povo, Pai, através da tua palavra, que o Senhor possa nos fortalecer, nos edificar, Pai, diante de ti. Fica conosco no nome de Jesus e amém, Senhor. Amém. Nessa manhã nós estamos em mais uma lição. Hoje nós estamos na segunda lição da nossa revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje ela é a lição número 2, que vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O nosso texto áureo vai dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. A verdade prática vai dizer: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O nosso objetivo geral, ele vai dizer assim: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E é esse assunto que nós vamos estar falando nesta manhã. A nossa introdução vai dizer assim: nesta lição, vamos abordar a grandeza e a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta do apóstolo Paulo se mostra profundamente o agradecimento pela revelação do ministério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para todos os pecadores. Essa lição ela vai falar sobre agradecimento, sobre aquilo que Deus ele fez nas nossas vidas e quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, ele agradece a Deus. Ele mostra para nós como ele era agradecido por ter conhecido a Cristo, por Deus ter mudado a sua vida. E nesta manhã são este assunto que nós vamos abordar. O tópico 1 vai dizer bem assim: a posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. A doxologia, após expor o versículo de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá a sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e a sua muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor e a glória da sua graça, para o louvor da sua glória, aquele ao qual devemos adorar nesta
identificando na expressão de Deus o Pai de Jesus Cristo, para clara referência à Santíssima Trindade como ênfase da natureza divina de Jesus Cristo, seu Filho. Nessa manhã nós vamos estar pontuando aqui quando fala a nova posição em Cristo. Então nós vamos estar destacando a palavra perdidos e condenados. Em Romanos, no seu capítulo 3, 23, ele vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, quem é que estava condenado? Todos. Mas também em Romanos, no seu capítulo 6, 3, ele vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. A parte B diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vemos que aqui fala que por mais que o salário do pecado é a morte, e por isso que a morte ela entrou no mundo, mas Jesus Cristo ele veio a essa terra. E aqui nesse versículo, a parte B vai dizer assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Nós vemos que a salvação, ela é de graça sim, mas não foi de graça. Jesus ele morreu na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. No subtópico, o 2 vai dizer bem assim: bênçãos espirituais. Obviamente, as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais em Cristo e do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradável para si, remiu-se-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, relevou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda gratuita a validade da promessa. Tais bênçãos provém de Deus, que planejou a redenção do Filho, que realizou do Espírito Santo, que garante essa bênção. Nos conduz à exclamação de Paulo: bendito seja Deus, Nós vamos falar agora sobre as bênçãos espirituais. Aqui ele diz bem claro: não são materiais. Por quê? Se nós pararmos para analisar as bênçãos material, muitos falam: vem cá fazer tal campanha que você vai receber isso, vem cá fazer isso que você vai receber a bênção. Só que pela palavra de Deus, hoje nós vamos ver que no livro de Deuteronômio 28, ela vai nos dizer sobre as bênçãos material. Só que antes de falar da bênção material, eu gostaria de voltar aqui só para a gente explicar um ponto que é muito necessário nessa manhã, que nós falamos, mas nós não aprofundamos nessa palavra. No tópico 1 ainda no subtópico 1, vai dizer sobre a doxologia, falando um pouco sobre a doxologia. No grego, se a gente dividir a palavra doxa e kia, por que doxa e kia? Porque no grego não tem J, não tem G, então ela não pode se dividir, não pode falar sobre dessa forma, Então,
o que acontece? Se nós dividirmos essa palavra, nós vamos ver que ela vai falar sobre a verdade, né? Vai falar sobre o louvor e vai falar sobre a palavra. Mas isso tudo ele quer dizer o quê? Hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. E dentro dessa palavra aqui, a gente também gostaria de também falar aqui que João, no Evangelho de João, ele vai nos dizer, João 15, de 1 a 8, de 1 a 8. Mas eu só vou ler o versículo 8 para a gente não prolongar. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos, né? Aqui está falando sobre a glorificação. E como nós falamos que sobre hinos, sobre adoração, né, que as nossas obras, ela precisa ser para a glorificação, para a exaltação do nome do Senhor. Nós não podemos fazer nada para se apresentar para o homem, mas sim para Deus. E Deus, como Ele conhece a intenção do coração, Ele recebe as nossas vidas na sua presença. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, nós vamos agora para o subtópico 2, falando sobre as bênçãos espirituais, né? Nós falamos aqui que não são materiais, e por isso nós abrimos as nossas Bíblias aqui no livro de Deuteronômio 28, que vai dizer dessa forma: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí vem dizendo aqui sobre várias classes que onde nós vamos ser benditos. Vai dizer bem assim: bendito será o fruto do seu ventre, bendito será o seu animal, bendito será a sua maçadeira. Aí vai dizendo aqui também que todas as sortes de bênção, ela correrá atrás de ti e te alcançará. Isso quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, então o segredo para ser abençoado, para adquirir as bênçãos materiais, é o que? É obedecer, é ouvir os mandamentos e guardar e cumprir. Amém? Nesta manhã. Mas falando sobre as bênçãos espirituais, com certeza as bênçãos espirituais, elas foram conquistadas lá na cruz, a qual nos dá a liberdade ao pecador para se achegar diante do Senhor Jesus. E Paulo aqui, ele deixa bem claro aqui a sua gratidão, porque ele estava recebendo essas bênçãos da parte de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. E como que nós fomos destituídos? Destituído quer dizer separado, ou seja, que Deus havia feito o homem no Éden
mas o homem era para estar com Deus, viver com Deus, porque Deus ele descia toda a viração do dia para estar ali com o homem, dialogar com o homem. Mas quando entrou o pecado, então o homem, houve essa separação, né, que o homem ele acabou perdendo ali o direito de estar no jardim. Mas nós glorificamos a Deus também, que a partir do momento que Jesus ele veio e deu a sua vida lá na cruz do Calvário, o que acontece? Agora o homem, ele agora quando aceita Jesus, ele recebe agora essas bênçãos espirituais, porque no passado precisava do sacerdote interceder pelo homem. Agora nós chegamos diante de Deus, pode ser de manhã, pode ser na madrugada, à tarde, à noite. Se nós falarmos bem assim: Pai, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, o céu está aberto para as nossas vidas. A partir do momento que nós falamos: Deus, perdoa os meus pecados, me purifica no sangue de Jesus, e nós agora desfrutamos dessas coisas. E não só dessas coisas, a Bíblia fala bem assim que quando nós aceitamos Jesus, o que acontece? Primeiro a gente recebe o Espírito Santo, porque a gente vai ver daqui a pouco, mas a gente recebe também armas espirituais, a gente recebe anjos à nossa volta, porque Deus envia para nos guardar. Ou seja, o que acontece? Nós recebemos essas bênçãos. Tem hora que nós perdemos as batalhas porque nós não sabemos o que? Usar as armas espirituais. E por isso a gente pode aproveitar esse momento para incentivar aqueles que estão nos ouvindo, lendo a palavra de Deus. A gente sempre faz isso na classe, é um momento de incentivar o aluno para ter uma vida de devocional com Deus. Não adianta a pessoa, ela vem nos cultos e ela recebe aquela palavra, mas depois ela vai para casa, passa a semana inteira, não abre a Bíblia, não olha o que está escrito ali. E é necessário que nós tenhamos uma vida de devocional com Deus. Como? Através de uma vida diária de oração e de leitura da palavra. Eu sempre falo assim na classe que nós não podemos, a gente não pode deixar de fazer. E tem pessoas que fazem demais. E a gente tem que entender que a oração ela funciona assim. Ela é uma planta. Aí o que acontece? A planta a gente pode plantar todo dia. Aí o que acontece? Aí para você regar, você tem que usar a palavra, porque a palavra ela rega essa planta, ou seja, ela vai fazer crescer, ela vai ali preparar aquela planta todinha para ela estar crescendo, para estar desenvolvendo. Aí vem o jejum. Há pessoas que jejuam o tempo todo. Só que a gente tem que entender que o nosso corpo, nós que estamos fazendo, tem que ter uma medida, porque se a gente colocar adubo todo dia na planta, porque o jejum ele entra como adubo, o que vai acontecer? Ela vai secar e vai morrer. Ou seja, falando de nós, que quando nós jejuamos demais, o que acontece? Assim, sem medida, eu vou jejuar a semana toda. Sim, mas faça com moderação, porque tem pessoas que pegam jejum, assim, eu conheço, começa a jejuar de um dia, do outro, aí passa a semana todinha, vai comer só 18 horas. Então isso o que vai acontecer? Ao longo da vida, isso vai trazer vários problemas de saúde. Então tudo com moderação. Precisamos ser moderados até nisso aí para poder estar jejuando dessa forma. Outro dia eu falei para uma pessoa, tão interessante, que eu falei bem assim: olha, mas se você faz esse jejum todo dia, isso já não é mais sacrifício. O que acontece? Seu corpo já se adaptou, então o que acontece? Você está fazendo regime. Ou seja, então assim, a gente tem que estar mudando, entendeu? E nosso corpo também precisa de se fortalecer. E nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós possamos a cada dia também cuidar desse templo que é o nosso corpo. Amém?
Vamos lá, no subtópico 3, ele vai falar sobre a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário, relacionando-se ainda com a nossa existência e com conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isso é, o oposto da antiga vida, em Adão, escravizada pelo pecado. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos pela redenção. Aqui nós vamos pontuar aqui algumas coisas. E diz assim, a nova condição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui nós vamos falar sobre relacionando-se ainda com a nossa experiência da conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para que quem está em Cristo, isso é, oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Nós vemos aqui que, igual às lições passadas, todo homem ele nasceu com o pecado original, né? E isso foi por causa da queda lá no Éden. Tem até um hino, né, que as crianças cantam, aí que fala bem assim que todo mundo era mau, todos os meninos eram levados, mas isso trazendo um ensinamento para as crianças em relação ao pecado, que desde quando o pecado ele entrou, o que acontece, né? O homem agora ele acaba pensando mal, às vezes mal das pessoas, tanto que quando Deus ele chegou no jardim, primeira coisa que Adão e Eva escutaram os passos dele, correram, e o Senhor perguntou, Adão, Adão, onde estás? Aí ele fala bem assim, que ele se escondeu porque ele estava nu, ou seja, mas antes eles estavam nu, ou seja, então assim, ele sentiu vergonha, ele teve que se esconder, e daí por diante. Então assim, antigamente, nós, antes de pertencer a Cristo, nós também vivíamos uma vida totalmente errada, mas agora a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, agora esse Adão aqui que vive assim nós, porque nós somos pecadores ainda, nós lutamos todos os dias para poder vencer o pecado, não é que nós somos perfeitos, nós estamos em processo de aperfeiçoação, e nós vamos entender mais que isso nós vamos conseguir através do Espírito Santo e de uma vida diária com Deus, e o Senhor vai nos moldando, né, progressivamente. Mas aqui falando em relação aqui do pecado, do homem caído, aqui nós vamos ver também que Jesus Cristo, aqui em Romanos, né, vai dizer bem assim que nós não andamos mais em trevas. Então, vamos abrir aqui Romanos 6, no seu capítulo 4, versículo 4, né? Vai dizer assim, de sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai,
assim andamos nós também em novidade de vida, né? Aqui está falando sobre uma vida nova, ou seja, nós andávamos errante, e isso porque a verdade de Deus ainda não havia chegado sobre nós. Ou seja, quando o momento que a verdade de Deus ela veio, nos confrontou através do Espírito Santo, então nós vamos ver, não, eu preciso mudar. Aquele que aceitou Jesus, que não vive uma vida diferente desse mundo, rejeitando o pecado, rejeitando a mentira, rejeitando tudo aquilo que se propõe para ele, muitas das vezes é os vícios, está na igreja, mas ainda está fumando, está na igreja, ainda está falando mal dos outros, está na igreja, não tem uma novidade de vida. Nós entendemos que essa pessoa ainda, ela não nasceu de novo. Essa pessoa ainda não teve um encontro com Deus, porque viver uma vida nova é viver em novidade de vida, porque o próprio Jesus, ele nos lavou, ele nos limpou, né, através do seu sangue. Nós agora, quando nós aceitamos a Cristo, é tão interessante isso, como a gente fala que é progressivamente, que o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos convence do nosso erro. Então agora, depois, a gente vai o quê? Vai diretamente para, conduzido a ser discipulado, aprender a palavra de Deus. E isso que traz mudança nas nossas vidas. Hoje em dia as pessoas não estão com a vida mudada porque não aprende a palavra de Deus. Não pratica a palavra de Deus. Porque, como nós já falamos desde o início, que ali em Deuteronômio, às vezes eu troco a palavra, mas vai dizendo ali que ouvir os mandamentos, obedecer, ou seja, eu preciso ouvir e eu preciso praticar para me ter uma vida nova. Eu preciso aplicar isso na minha vida a cada dia, no nome de Jesus. Amém? E agora nós vamos para o tópico 2. O Senhor Jesus nos ajuda, que eu estou suando que só. Glória a Deus. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. A revelação do ministério, a frase descobrindo-nos o ministério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz a respeito aos decretos eternos que Deus planejou por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isso é, de acordo com o que lhe agrada fazer. Por amor e misericórdia, a sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho de Deus em tudo tivesse a preeminência. Nós vamos falar de uma vida cristocêntrica no mundo. O apóstolo Paulo, para ele, o que importava era anunciar a Jesus como o Salvador à humanidade, né? E trazendo aqui nessa palavra que vivendo uma vida cristocêntrica, o apóstolo Paulo aqui, ele vivia para Deus. Deus para ele era tudo em primeiro lugar. A partir do momento que ele encontrou com Jesus aquele dia,
que verdadeiramente Jesus mudou a vida dele, que a gente vê que ele era um homem perseguidor. Agora ele passa a ser perseguido por causa do Evangelho. E ele se alegrava com isso. Quando ele estava preso, né, ele se alegrava porque ele estava sofrendo por Cristo. E é tanto que ele fala assim que a vida dele era tanto Cristo, que ele fala bem assim: olha, se eu viver para mim, vai ser louco, porque eu vou pregar a Cristo, eu vou anunciar o Evangelho, eu vou fazer tudo aquilo, vou anunciar tudo aquilo que ele fez por mim. Então, para o apóstolo, Jesus Cristo, ele era o centro de tudo. Aí ele diz bem assim: mas se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Ou seja, a gente fala, né, que a história da cruz, ela é loucura para quem? Para aqueles que não entendem, para aqueles que não experimentou essa boa e perfeita vontade de Deus para nossas vidas, que ela é agradável. Ela não traz assim uma segurança só aqui na terra, ela não só traz essa segurança aqui, mas nos traz uma segurança futura. E eu queria trazer uma aplicação para nossas vidas, falando nesse assunto, quando eu estava lendo essa palavra, que infelizmente nós estamos vivendo numa época que eu gostaria de falar, quando eu falo isso, a respeito da música, onde que as pessoas, elas assim estão fazendo músicas assim, mas não estão dando aquela honra total para Deus. Porque se canta assim: esta casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Só que eu não canto assim. Eu canto, toda vez que está cantando essa música, eu canto assim: esta casa é tua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Ou seja, essa casa que é o meu corpo, ela é morada de Deus. Então, ou seja, ela precisa ser para o Senhor. Ou seja, muitas das vezes as pessoas estão errando, cantando desta maneira. Então, infelizmente, também isso não são culpa deles, porque o que acontece? Nós estamos vivendo numa época onde que as mensagens do púlpito, elas precisam ser reformadas, porque a gente precisa pregar a palavra genuína, aquela palavra pura, a palavra de arrependimento, mostrando Jesus Cristo como Salvador, que as pessoas precisam receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Hoje em dia as pessoas querem vir para Cristo porque Deus vai restaurar a casa, Deus vai trazer o marido de volta, Deus vai livrar o filho, e não é isso. Isso são bênçãos sim, que pode acompanhar a nossa vida, mas o que acontece aqui isso é só consequência, mas nós precisamos de fazer o quê? Servir a Deus. As nossas mensagens, ela precisa ser cristocêntrica, apresentar Jesus como centro de tudo, não a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus, né? Há louvores assim que só a misericórdia, né? Louvores de vingança, né? Vai me ver na plateia, você vai estar na plateia, eu vou estar no palco, né? Então assim, são coisas que as pessoas acabam ouvindo demais e acaba assim falando. Ou seja, eu penso assim que se as mensagens no púlpito, elas foram voltadas mesmo dentro da palavra, aí sim, nós vamos agora fazer aquilo que o Senhor quer. Porque na pregação de Pedro, depois que ele recebeu o Espírito Santo, a pregação foi: arrependei-vos, né? Ele pregou esse Jesus que vós crucificaste, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Começa a pregar a mensagem que ele está vivo, né? E que ele vai voltar. Então as mensagens no púlpito, elas precisam ser reformadas, e isso só vai acontecer se o verdadeiro ensino dentro da casa de Deus permanecer. A gente precisa sempre estar frisando isso, né? A mensagem não pode ser homocêntrica, né? Tem que ser cristocêntrica. Quando se fala de homocêntrica,
é o homem no centro de tudo, é para satisfazer a vontade do homem, é para o homem na frente de tudo, antes de Deus, né? E o Senhor não quer essas mensagens. O que o Senhor quer nesses dias de hoje? Que nós falamos a palavra dele do jeito que ela é. Quem morreu na cruz? Jesus. Quem vai vir buscar a sua igreja? Jesus. Ou seja, o centro de tudo é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Eu vou estar também destacando aqui uma palavra que diz assim: essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo como que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. A sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Quando se fala de preeminência, né, a gente entende que é a primícia, ou seja, né, Jesus ele foi a primícia, ele é a primícia dos mortos, né? Ele nos resgatou. Então, ou seja, tudo em primeiro lugar precisa ser direcionada a Cristo, mostrar Cristo para as pessoas, porque quem vai salvar o homem é Jesus Cristo. A Bíblia fala bem assim, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Primeiro tem que vir Jesus, né? Amém? Vamos falar agora sobre, no subtópico 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsistem em Cristo. Implica a dizer que todo o universo, e céu e a terra, estarão submisso à autoridade e à soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalitas, tá? A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja, também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para os tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo, né? Nós vamos ler aqui antes, Romanos 5:2. Romanos 5:12 vai dizer assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, né, o homem, ele pecou, todo homem. Quando
Adão pecou, veio a geração, todos nós, né, nascemos agora em pecado, somos pecadores. Mas em Coríntios vai falar sobre o último Adão. Vamos ver aqui. Coríntios 1. Assim também está o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aqui, quando fala nessa parte aqui, nós vamos ver aqui que como Jesus ele veio também em carne, pelo pecado, ele condenou o pecado em si mesmo na carne. Ou seja, do mesmo jeito que Adão veio, ele pecou, o pecado ele se alastrou sobre toda a humanidade. Agora Jesus ele vem, ele dá a sua vida, e quando ele dá a sua vida, agora todo homem é alcançado pelo seu sangue. Agora não precisa mais de sacrificar ovelhas, não é necessário mais, porque o sangue de Jesus Cristo, quando ele derramou a sua vida lá na cruz do Calvário, é suficiente, foi o suficiente, foi o perfeito, né? E agora, para nós sermos lavados e remidos, precisamos se apresentar a Cristo, precisamos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados. Mas há um detalhe aqui, a Bíblia vai falar bem assim, que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Eu preciso confessar sim, mas eu preciso deixar, abandonar a vida errada, para que a misericórdia de Deus possa me alcançar, porque o sangue foi derramado já para isso. Amém? Eu coloquei aqui uma observação, porque nós lemos aqui sobre a plenitude dos tempos, né? Aqui falamos sobre de Jesus Cristo, mas também nós vamos falar aqui que no tempo cronológico, que quer dizer uma ordem e data. Se tirarmos o cronos, vai ficar lógica. Ou seja, nós entendemos que a Bíblia, ela foi escrita, mas o primeiro livro da Bíblia, ele não é Gênesis. O primeiro livro da Bíblia é Jó. Mas o que acontece? Por que na ordem está Gênesis? Por quê? Porque ele está aqui sobre uma ordem lógica, porque fala sobre o princípio, né? Se é o princípio, então é melhor que ele esteja o primeiro, né? Mas isso é interessante. E o livro de Mateus, ele faz a lógica entre o Antigo e o Novo Testamento. Por que faz essa lógica, né? Porque foi só uma curiosidade aqui que eu coloquei, porque o livro de Mateus, ele foi escrito para mostrar para os judeus, né, para mostrar para eles que tudo o que foi profetizado no Antigo Testamento, ele se cumpriu em Jesus, né? Por isso que tem esse link entre o Velho e o Novo Testamento, que entra nessa lógica aqui. Realmente aconteceu tudo depois. Jesus Cristo foi profetizado, teve o período interbíblico que Deus se calou, mas depois Deus resolveu achar graça, né, no momento ali sobre a vida da Maria, e ali trouxe mais por uma só finalidade. A finalidade é que Jesus Cristo viesse a essa terra para nos resgatar, porque outrora nós estávamos andando para uma condenação eterna. Toda vez quando eu penso nessa palavra, eu penso em um homem, nós, homem, com os pés algemados, as mãos algemadas, e nós indo para a condenação. Mas Deus, ele entra no nosso caminho, ele envia Jesus, ele agora, através do seu sangue, ele solta essas correntes das nossas mãos, ele solta essas correntes dos nossos pés e nos deixa livre através do seu sangue. E isso é glorioso, né? O que Jesus fez pela nossa vida, isso não tem preço, não tem preço, né? Só o sacrifício perfeito
né? E como diz o salmista, ele perguntou, né? O que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito? Ele fala bem assim que eu penso, ele como rei, ele podia trazer para Deus muitas coisas. Eu penso que ele fez essa pergunta e ficou dias pensando o que ele ia trazer para Deus. Eu penso que ele olhou para os campos, eu penso que ele abriu o seu armário, viu as suas joias, porque ele foi um rei muito rico, né? Que Deus ele dava a vitória para ele. Então assim, eu penso que ele procurou de tudo, olhou nas frutas, o que eu posso preparar hoje para Deus? Mas eu vejo que ele começa a procurar e não encontra, e ele fica procurando dias e dias, quem sabe foi anos e anos. Mas eu penso dessa forma, ele chegando de frente do espelho, e ele olha para ele fala bem assim, não, o que eu posso devolver para Deus é devolver a minha fidelidade, é honrar Ele na frente do povo, é pagar os meus votos. Eu penso desta maneira, né? E aí ele fala que ele iria honrar, como diz lá no Salmo 116, no seu versículo 12, né? Mas voltando aqui, nós também falamos sobre o Kairos, né? Kairos, que significa o tempo de Deus. E eu gostaria de trazer uma aplicação para a nossa vida, falando sobre o tempo, né? Há pessoas que dizem assim, o que eu vou fazer se eu estou vendo que as promessas não estão se cumprindo na minha vida? Deus falou que ia fazer isso para mim, na minha vida, ia mudar minha família, ia fazer tantas coisas e está demorando, e fica naquele ali, esperando e começa a desacreditar. Eu quero te dizer que lá no livro de Eclesiastes 3 vai dizer bem assim, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. A vitória de Deus vai chegar, o que Deus te prometeu, se foi Deus mesmo que falou, eu quero te dizer, Deus ele não volta atrás com a tua palavra. Se realmente foi Deus, vai se cumprir. E nesse momento que nós estamos vivendo também, dessa pandemia, tudo está no controle de Deus. Eu tenho recebido mensagens, outro dia assim, eu recebi uma mensagem assim que, a gente não vai citar o nome porque fica até feio, mas a pessoa estava super apavorada, e eu peguei e falei bem assim, que o que a gente tem que entender, que Jesus ele sabia que todas essas coisas iriam acontecer na nossa vida. Na vida dos discípulos foi a perseguição. A nossa vida hoje é esse tempo agora de tormento, né? Dessa pandemia que as pessoas estão com medo de tudo, estão apavoradas. Então o que acontece? Aí eu lembrei da palavra que está lá no Evangelho de João, no seu capítulo 17, quando Jesus ele ora para os seus discípulos. O interessante é que Jesus ele ora, ele fala bem assim, Senhor, eu não vos peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livra eles do mal. E a palavra que nos cabe é essa que diz assim, Pai, eu não só peço por esses, mas eu peço também pelos que por Tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus ele orou por nós. Eu sei que os nossos cuidados precisamos ter, que é o cuidado com a higiene, as mãos, também se alimentar bem, dormir bem, mas a nossa confiança ela precisa estar completamente no Senhor, entender que Ele orou por nós, entender que Ele vai nos livrar, que Ele vai nos guardar, vai guardar a nossa família. Eu não quero te dizer para você tentar a Deus. Se você tentar a Deus, você vai se dar mal, porque a Bíblia diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você sabe que alguém está doente, né, está com esse vírus, em nome de Jesus vai passar, eu creio. Mas o que tem que fazer? Tem que se resguardar, né? Temos que também fazer a nossa parte. Se está pedindo para sair de máscara, sai de máscara. Se está pedindo para lavar as mãos, evitar abraçar, faça isso, né? Não vamos tentar o Senhor nosso Deus, tá? Então vamos continuar aqui que a hora está correndo. O subtópico 3, ele vai falar bem assim, o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos que são destinadas
ao crente, judeus e gentios, a igreja, Paulo muda do pronônimo nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo o crente de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assim, não somente adorá-lo com a palavra e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos e fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho, né, do louvor da sua glória. Aqui, quando ele fala aqui sobre o gentio, ele fala assim: gentios são aqueles que não são judeus. O interessante, quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei daquela parte daquela mulher. Ela veio gritando, pedindo Jesus para socorrer ela, que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E Jesus, ele parou e ele falou bem assim que não era lícito ele pegar os pães e dar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela insistiu tanto com o Senhor, porque Jesus, ele veio para os judeus, o momento era de servir os judeus. Mas aquela mulher, ela insistiu tanto com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus liberou uma palavra para ela, e a filha dela foi alcançada e foi liberta, né? E os gentios, aquela mulher lá, ela representava nós. Nós não tínhamos, Jesus não tinha vindo para nós, né? Nós, gentios, tinha vindo para os judeus. Mas os judeus, eles os rejeitaram e nós abraçamos, né? Porque eu creio que para tudo Deus, ele tem um plano para alcançar os teus, né? E quando se fala aqui de gentios, somos nós, a igreja do Senhor. Vamos ler agora em Efésios 2:14. Aí nós vamos entender aqui o que Jesus, ele fez. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Aqui o interessante dessa palavra aqui é que nós não tinha direito. Aí o Senhor, o que ele faz? Através da morte de Jesus, o Senhor, ele derruba a parede. Ele faz de nós um povo só. Ou seja, nós agora somos participantes da promessa. Aqueles que não tinham promessa, agora passa a ter uma promessa, né? E promessa de ser filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Agora nós vamos para o tópico 3. São só 2 subtópicos, que vai falar sobre o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e quem por meio da sua fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica-os que permanecem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são seus filhos de Deus. O maligno não lhe toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de reger, purificar, santificar o pecador. Ele é que convence o ser humano do pecado, da justiça
e do juízo, e de também produzir ao crente o verdadeiro relacionamento com Deus, por seu fruto do Espírito Santo, né? Aqui vai falando bem assim sobre o selo do Espírito Santo. Aqui nós falamos aqui, a Bíblia ela fala bem assim, que Jesus, a gente até já citou essa palavra aqui, quando ele havia dado a missão aos discípulos, que era para ele ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então o que acontece aqui? Mas antes Jesus falou para eles que era para eles ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder, porque sem a presença do Espírito Santo eles não iam ter condições de pregar a palavra de Deus, porque eles iriam pregar. A Bíblia diz que quem convence o homem dos seus erros é o próprio Espírito Santo. Por isso que foi necessário ele o Espírito Santo. E agora, como nós já falamos, que agora quando o Espírito Santo ele desceu, aquelas pessoas que estavam ali esperando a promessa, ali houve línguas repartidas entre eles. Foi extraordinário. É tanto que Pedro ele se levanta, ele começa a pregar na ousadia do Espírito. E quando ele anunciava Jesus ali, a Bíblia vai nos dizer bem assim, que de sorte que naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Isso por quê? Por causa da ação do Espírito Santo. E por isso eu tenho o costume de dizer que você vai pregar? Ora, pede o Espírito Santo para ir na frente. Porque o coração do homem, ele é uma terra, às vezes ela está dura, mas o Espírito Santo ele é um agricultor por excelência. E o que ele faz? Ele vai lá, ele prepara a terra. Se ele preparar a terra, quando a semente ela cair naquela terra, que é a boa palavra do Senhor, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai produzir, e a pessoa vai se render aos pés do Senhor Jesus. E o que acontece aqui também? A pessoa, ela aceita Jesus, né? A gente está falando sobre o pregar. A pessoa também, para evangelizar nas ruas também, tem que pedir o Espírito Santo para ir. Eu vou fazer uma visita, o Espírito Santo vai também. E assim o trabalho vai ser totalmente concluído para a glória do Senhor. Nós somos dependentes do Espírito Santo. A Bíblia fala bem assim, que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem quem? Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não temos condições de fazer nada, né? Que nós possamos buscar o Espírito Santo, né? Pedir a ajuda dele, que ele está sempre do nosso lado para nos orientar. E ele é a pessoa que se importa com a gente. Muitas das vezes a gente conta tantas coisas para as pessoas, amigos e entre outros parentes, mas o Espírito Santo está lá do nosso lado. E o interessante, a Bíblia diz que ele intercede por nós. Imagine se a gente contar para o Espírito Santo, na mesma hora ele vai interceder ao Pai. Às vezes a gente liga, irmã, estou com problema ali, ora para mim. Irmão, estou com problema, ora para mim. E aí o que acontece? O Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo vai usar outra pessoa, mas ele quer que você mesmo fale com ele. Amém? Então, para finalizar, nós vamos falar rapidamente sobre o penhor da nossa herança. O termo grego arabo pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra da origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente é salvo para sempre, independente da sua conduta, mas o que a redenção está validada aos eleitos em Cristo permanece fiéis. Aqui o que acontece? A pessoa vem para Jesus, ela aceita Jesus como seu Salvador,
O Espírito Santo, o que acontece? Nós temos o selo. Em primeiro lugar, a primeira pessoa, quando a palavra de Deus ela é pregada, a primeira pessoa que a gente recebe é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Aí depois a gente tem os anjos, a gente tem as armas espirituais. E ou seja, a gente tem o penhor da herança. Esse penhor da herança, aqui eu quero destacar aqui o Espírito Santo para dizer sobre a santificação. Espírito Santo eu quero falar sobre para santificar. A santificação a gente acabou pulando aqui um pouquinho, mas voltando aqui, falando do penhor da herança, nós vamos destacar aqui o depósito. Falando de depósito, ou seja, já foi pago uma parcela, já é minha propriedade, ou seja, já fomos comprados, já fomos lavados. O próprio Jesus aqui, eu considero essa palavra do próprio Jesus. Eu vou voltar para buscar os meus. Como diz lá no livro de João, no seu capítulo 14, diz bem assim: não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, o lugar está preparado. Aí ele fala bem assim: e eu vou voltar, e eu vou pegar vocês, eu vou levar para vocês para mim mesmo. Mas aqui fala aqui que Jesus ele nos selou. Nós somos selados agora. Nós temos agora o penhor da graça de Deus, que o Senhor vai vir e vai buscar a sua igreja. Só que aqui fala assim que não é que nós aceitamos Jesus, nós somos salvos para sempre. Agora a gente precisa de viver uma vida de obediência, de temor à palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos alcançar todos os dias essa graça. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando no coração de vocês. Eu quero pedir perdão, eu fiquei muito nervosa, suei demais. Só Jesus sabe como as canelas estavam tremendo aqui, mas vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Eu quero te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos orientou, e eu sei que o Senhor falou com o seu povo de uma forma, ó Pai amado, a qual o Senhor quis falar nesta manhã. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor, falando conosco, nos ajudando no decorrer desse dia. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, daqueles que estão assistindo, no nome de Jesus, e amém, Senhor.